Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu trago um vídeo um pouco mais descontraído para vocês. E nesse vídeo eu quero falar para vocês aqui, dar algumas dicas a você que está desconfiado que seu parceiro de treino está tomando os aditivos ali, né? Então hoje eu vou trazer aqui, vou listar alguns sinais de que o seu parceiro de treino pode estar aditivando ali, você não está sabendo. Então, vamos partir lá para o primeiro sinal, que são as espinhas. Possivelmente se ele está fazendo um ciclo mais forte aí, né? Um ciclo que vai pegar uma dosagem alta muito de uma vez e ele não está subindo aos poucos, né? Principalmente se ele não está em um cruise, se ele não vem fazendo um blast depois de um cruise, muito possivelmente vem bastante espinha ali como efeito colateral do ciclo de hormônios, né? Do ciclo de ergogênicos. E se você quiser saber, né, basicamente sobre isso, poxa, ele deitou ali no banco de supino, fez uma série de supino, deu uma mancha na camiseta, ficou uma manchinha ali de sangue ali no banco ali do supino, então já é um ponto a se ficar ligado, certo? E falando em supino, segunda coisa, segundo sinal, né? Uma semana vocês fizeram um treino, ele estava pegando uma carga ali equivalente à sua. Depois na outra semana vocês foram repetir o treino e ele está pegando ali 10, 15 quilos a mais, né? Dependendo do tipo de hormônio que ele estiver fazendo uso. Porque tem hormônios que trazem uma força muito rápida, principalmente hormônios via oral, que é tudo metabolizado pelo fígado de uma forma muito rápida e acaba fazendo efeito muito rápido em questão de algumas horas. Agora, se for no caso hormônios injetáveis, vai depender da vida útil e da divisão de aplicações, certo? Então já deixa um alerta também para a galera que está achando que vai fazer aí o uso de testosterona e vai subir a força imediatamente. Não é assim que as coisas acontecem. Então, vamos lá para o terceiro sinal. Terceiro sinal é o cabelinho. Se ele está perdendo o querido cabelinho dele, ele pode não ter uma genética de suporte muito boa para o uso de hormônios, porque tem algumas pessoas que, com o uso de hormônios, o cabelo acaba caindo. O meu tá aqui até hoje. Mas enfim, esse é mais um sinal de que ele pode estar fazendo o uso, né, dos aditivos. Quarto sinal, o ombro, trapézio e principalmente também o quadríceps. Se você notou que esses pontos do físico dele ficou mais cheio, ficou mais denso e com pouco tempo, já é mais um indicativo. E por que eu falo isso para vocês? Quadríceps, ombro e trapézio são grandes depósitos de receptores hormonais. E ali onde fica esses depósitos, os receptores vão puxar mais para aquela localização ali, certo? Agora, quinto sinal aqui, que pode ser um indicativo, dependendo de qual hormônio que ele estiver usando, dependendo da fase também da utilização, que é a pele. Se você vê que a pele do seu amiguinho tá mais colada, né? No caso aqui agora eu tô de camisa, não dá para notar muito bem, mas se você vê que as fibras da pele dele estão mais visíveis, se a vascularização aumentou também, principalmente em pontos a se desconfiar, poxa, normal o indivíduo ser magrinho, ter ali uma vascularização no antebraço. Eu que sou ex-gordo, nunca tive vascularização no antebraço de uma forma muito boa, nem quando eu abaixei muito meu percentual de gordura. Mas um ponto que eu tive sempre muita vascularização foi no peito e no ombro, e isso intensificou mais ainda depois do uso de hormônios, tá? Então se você tá vendo ali vascularização no seu parceiro de treino, né, em pontos meio diferenciais, né, em pontos diferenciais que eu digo, por exemplo, no pé do abdômen, na parte de baixo do abdômen, ali na junção da virilha, ou então na parte ali de cima aqui do ombro, na parte de cima do peito, né, já é um outro ponto a mais a se desconfiar. Agora, sexto ponto, que também é um indicativo, isso não é tanto na parte do físico, é mais na parte comportamental, alimentar. Se a fome do seu parceiro aumentou pra caramba, se ele tá falando o tempo inteiro de comer qualquer coisa que vê pela frente, se ele treinando natural, ele custava comer as coisas para poder subir peso,
e depois começou a falar que está com fome direto, já é mais um indicativo. O uso de alguns hormônios, principalmente a nandrolona, a trembolona, a boldenona, aumentam muito o apetite do indivíduo. A própria testosterona em si já tem um pouco essa capacidade, mas a nandrolona com a trembolona aumentam mais ainda essa vontade de estar esvaziando um prato de rodízio e de forma muito rápida. 7º ponto, estresse. Estresse pela testosterona? Não. Dependendo do uso de qual hormônio for, dependendo se for de boldenona, de trembolona, esses hormônios podem acarretar um pouco mais de estresse para o seu parceiro de treino. Se você vê que qualquer coisa ele está ficando ali estressadinho com a galera na academia, qualquer coisa simples, ou então até mesmo com você, pode ser um ponto a se ficar ligado. Mas lembre sempre de uma coisa: o hormônio, a trembolona, a boldenona, enfim, que seja, que deixa o indivíduo estressado, ela vai deixar ele estressado se ele já for naturalmente estressado. Ela só vai intensificar o que existe ali. Se ele for antissocial, ele vai se fechar mais ainda. E aí é esse ponto também que se encaixa nesse indicativo, né, da mudança comportamental. Se o indivíduo for naturalmente estressado, ele vai ficar mais estressado ainda, mais pavio curto. Se ele for um indivíduo mais antissocial, ele vai se fechar mais ainda. Ele vai ter tendência ali a treinar mais na parte da manhã, né, no comecinho da manhã ali abrindo a academia, ou então no finalzinho ali da noite, evitar horário de pico, treinar mais fechadão, né, postura mais fechada, moletom, touca, treinar sem falar nada com ninguém, treinar quieto ali na dele, um fone de ouvido com a música, mas bem fechadão, postura bem fechada mesmo, tá? Isso aí pode ser mais um indicativo. Agora, o último indicativo aqui para vocês, se você, né, tá desconfiado que seu parceiro de treino tá tomando alguma coisa, é basicamente você chegar e perguntar para ele e notar a diferença da voz. A voz sim pode mudar. Isso independente se for homem ou se for mulher, né? Isso aí depende da proporção. Tem gente que fala que mas a testosterona não faz a voz do homem mudar depois que ela já foi transformada. Mas faz sim, faz ela ficar mais densa, a voz fica mais abaixada, né? A voz fica mais densa, fica mais pesada. Né? Então, isso aí é mais um ponto que pode estar sendo um indicativo que seu parceiro de treino está tomando algumas coisinhas. Mas se o seu parceiro de treino está fazendo uso de algum tipo de hormônio, de algum tipo de esteroide, não vá fazer o uso só porque ele está usando, tá? Tem que saber muito bem, porque eu sempre falo, eu sempre jogo na mesa as informações, porque eu prefiro passar informação real de fato para a pessoa do que reter informação e a pessoa ficar à mercê de fazer besteira. Porque muitas das vezes tem pessoas que fazem besteira com o uso de hormônios por falta de informação. Às vezes a pessoa não tem ali uma condição de pagar um médico esportivo, vai fazer uso de hormônio de forma recreativa para um carnaval, por exemplo, a pessoa faz uma mistureba absurda, faz um bolo de hormônio dentro do corpo, e aí vem cheio de efeito colateral, não sabe meia vida do hormônio, não sabe nada, não sabe o que o hormônio tem de efeito colateral, não sabe quais resultados que ele pode trazer, e aí acaba fazendo uma mistureba que só, depois no final das contas não sabe o que causou o que, e ele fica totalmente perdido, fica a ver navios, né? Então eu sempre prefiro trabalhar com os fatos. Eu não influencio ninguém a fazer o uso e não também deixo negativo, não sou totalmente contra. Até porque se eu não usasse, a minha testosterona nunca teria passado de 250. Né? Eu tinha deficiência de testosterona. Se eu não utilizasse, meu sono não teria melhorado, minha autoestima não teria melhorado, minha composição corporal não teria melhorado. Então, a você, meu caro gafanhoto, que tem um parceiro de treino que está utilizando alguma coisa, algum recurso ergogênico, pensa muito bem. Você quer viver disso? Você quer ser atleta? Você é profissional de educação física? Você tem noção do seu treino? Seu treino está alinhado para isso? O seu treino está para um indivíduo avançado? Porque isso não é para qualquer pessoa não, tá?
é você fazer a utilização de hormônios e você saber qual treino que você vai fazer de acordo com qual hormônio que você estiver utilizando, qual quantidade e por aí vai, de outras formas muito específicas. Eu ainda quero trazer um vídeo aqui para você sobre isso, beleza? Então, esse aqui foram alguns dos indicativos para você saber se seu parceiro de treino está fazendo uso de algum aditivo. Então, se você gostou desse vídeo, se foi informativo para você, clica no gostei aqui embaixo e continua a me seguir aí para os próximos vídeos a respeito de bodybuilding e educação física. Tamo junto, pessoal. Até a próxima.